Olá, que Deus abençoe a sua vida. Está no ar o programa Nosso Tempo. Eu quero no programa de hoje chamar a sua atenção para algo que tem acontecido na vida de muitas pessoas. Quantas que acompanham agora esse programa e são vítimas de uma inveja, de um olho grande, de um mal que foi feito para atrasar a sua vida e fazer com que você viva de mal a pior. Se você está acompanhando esse programa, não é uma obra do acaso. É uma oportunidade para você se libertar dos problemas que te aprisionam. Agora imagine você, uma adolescente, no auge da juventude, que almejava vaidade, cabelo, pele, corpo, tudo. De repente eu me vi com os meus 14 para 15 anos, com o meu rosto se deformando. Resultado de uma inveja, que até então eu desconhecia, mas vi a descobrir após iniciar um namoro que até durou um bom tempo. Logo veio um noivado e quando foi concretizado esse noivado, aí veio os problemas na minha face, onde apareceram feridas, essas feridas se abriram e eu já não conseguia nem tocar na minha pele. O cuidado tinha que ser muito extremo, porque qualquer toque na pele descamava e feria, coçava muito. Até então também não sabia o porquê daquilo, mas fui procurando ajuda em médicos, na medicina, tratamento, enfim, e nada. Daqui a pouco, caroços no meu pescoço começaram a surgir, coisas que foram em cima da minha aparência. Então algo começou a me prejudicar em cima da minha aparência, tudo depois desse meu noivado. Tanto que esse meu ex-noivo, ele me relatou que uma pessoa chegou até ele e falou: olha, esse seu noivado não vai dar em nada, você não vai casar com ela. Eu gosto de você, você não vai se casar com ela. Enfim, resultou no término desse relacionamento, porém eu me vi uma pessoa, uma jovem, uma adolescente, aí eu já estava com meus 15 para 16 anos, eu me vi uma jovem com o rosto deformado, morria de vergonha, eu ia para a escola com um lenço amarrado na minha face. Amigos da escola me perguntavam o que era aquilo, eu não sabia responder o que era aquilo. Então, em meio a esse desespero, um amigo da família, conhecido do meu pai, chegou até o meu pai e perguntou se ele poderia me levar num lugar que ali poderia ter uma ajuda. Eu não tinha conhecimento desse lugar, porém eu fui com ele. Chegando lá, era uma casa espírita. O próprio dono da casa, ele também incorporado com uma entidade, ele falou que uma pessoa havia pago um determinado valor para ser feito um trabalho contra mim, porque não aceitava o meu relacionamento com o meu antigo noivo e ela não aceitava de jeito nenhum porque ela gostava muito dele. Eu me tornei uma jovem depressiva, triste, tudo me fazia chorar. Eu ia para a escola só para cumprir dias de aula, porque a minha vontade era ficar presa dentro de casa. Fotos, nem pensar, não tenho fotos dessa época, porque eu preferia me esconder. Em meio a tudo isso, passado o tempo, as minhas irmãs me ajudaram. Mas como elas me ajudaram? Eu vou te levar num lugar onde você vai ser livre disso, onde você vai receber ajuda e vai ser livre de tudo isso. Só que em meio a esse tempo, eu ainda relutei, eu não quis essa ajuda. Preconceito, não quis, porque elas falavam: eu vou te levar na Universal. Ah, não, na Universal não. Então existia aquele orgulho, depressão, que ao mesmo tempo eu sabia que eu precisava de ajuda, mas não me deixava aceitar aquela ajuda. Toda aquela amargura, porque era uma amargura tão grande, que a dor que eu sentia era tão grande, que havia momentos que eu não sentia nem, porque doía muito, eu sentia dores no pescoço, eu não conseguia dormir. Mas chegando na Universal, eu fui entender o que era aquilo. Eu fui entender o porquê que eu estava passando por aquilo. E Deus me mostrou. Então eu tive que me entregar, eu tive que aceitar aquela ajuda.
E no momento em que eu aceitei, aí eu vi o resultado. Passei mal, teve o meu momento de libertação na igreja, o meu período de libertação, mas cada dia foi uma vitória. Quando eu aceitei essa ajuda, quando eu me entreguei, aí eu me libertei. Eu me libertei, eu fui curada. Minha pele foi limpa, foi sarada. Aí Jesus veio com o Espírito dele e me deu a maior beleza de todas. Que hoje eu me olho no espelho, eu falo, ai Senhor, é o Senhor que brilha em mim. Assim como o Senhor se fez brilhar no rosto de Moisés, né? O Senhor brilha em mim. Então é isso que me dá força. Hoje eu sou uma mulher feliz. Eu tenho meu esposo, eu tenho uma filha linda, um marido maravilhoso, que me ama, que olha para mim e fala, você é linda. Você é linda, você é uma mulher de Deus linda. É aquela que Deus escolheu para mim. Então eu falo, meu Deus, só o Senhor para fazer isso. Porque o Espírito Santo é uma blindagem em nós. Ele nos blinda dessas invejas, dessa carga. Porque Ele é maior que tudo isso. Então quando a pessoa ela recebe o Espírito Santo, ela tem essa certeza. A certeza de que dentro dela existe algo maior do que qualquer inveja, do que qualquer olho gordo, do que qualquer coisa que pode trazer um mal. A partir do momento que você tem o Espírito Santo, ele te fortalece. Ele torna você totalmente blindada. Não só você, mas quem está ao seu redor, sua família. Porque você luta pela sua família. Você ora pela sua família. Então o Espírito Santo te dá essa força e blinda você contra qualquer inveja. Vê hoje a minha vida como está. E ver tudo que eu já passei. Hoje é a minha maior vitória. É ter essa vida com Deus. E por esse motivo eu convido você a vir receber o seu ponto de luz, onde nesta sexta-feira estaremos determinando se existe um mal que está fazendo a sua vida andar para trás. Se tem um mal que impede você de sair do lugar. Se você é uma pessoa que sente na sua vida e sofre com uma amarração, esse mal será desfeito. Ele tem dia, ele tem horário, ele tem um local especial. Será nesta sexta-feira, em especial ao meio-dia. Você também pode participar de um desses horários que aparecem no seu vídeo. A nossa catedral está localizada aqui em Guarapuava, nesse endereço que aparece para você. Anote o endereço, anote aí um dos horários. Nós vamos estar com um corredor formado por 33 iluminados. Você vai passar por esse corredor, você vai passar por esse caminho, mas o mal que está na sua vida, ele não vai passar. Nós vamos agora ao um testemunho de uma pessoa que, ao participar desta reunião, desse ritual de sexta-feira, teve a sua vida destravada. Só vinha pensamentos que eu deveria me matar, que eu deveria morrer, que eu não deveria existir, porque tudo que eu fazia estava dando errado. Como na minha infância eu não tinha uma família estruturada, tinha pais alcoólatra, onde eles trabalhavam muito, minha mãe sempre deixava a gente com alguém, virava as noites, então comecei a ter muito dependência emocional, e foi onde eu comecei a me relacionar muito cedo. E logo eu tive minha filha. O pai dela acabou me abandonando, né? Ele disse que não estava preparado para um relacionamento e eu fiquei sozinha. Então, nesse relacionamento foi onde eu adquiri esse medo da solidão. E eu comecei a ter muita insônia, eu não dormia. E para começar a dormir, eu comecei a beber. E foi onde eu comecei a me viciar na bebida. E eu comecei a bater a cabeça na parede porque eu não dormia. Mesmo bebendo, eu acordava na madrugada, eu dormia 3 a 4 horas por dia, porque minha cabeça parecia uma bomba relógio. Eu não parava de pensar. E o vazio dentro de mim só aumentava. E foi quando eu comecei a buscar uma forma de preencher. Aí eu comecei a ir pra balada, eu comecei a me envolver com várias pessoas, com amizades erradas. E comecei a até usar droga. Nada preencher. Quando eu voltava da balada, eu me sentia muito péssima. Porque nunca foi o que eu queria.
Nunca foi o que eu quis, na verdade, né? E nessa altura, minha filha já estava com 14 anos e é o que me deixava pior. Porque não era essa mãe que eu queria ser. Eu me senti uma mãe muito ruim. Eu sempre busquei dar muito exemplo bom para minha filha. E ali eu vi que eu me perdi. Eu me perdi. Vendo minha mãe naquela situação, eu sofria muito. Porque antigamente, né, antes das coisas piorarem, ela era uma mãe presente, ela era uma mãe carinhosa. E depois que tudo foi piorando, né, eu não via mais aquela mãe. E o vazio dentro de mim só aumentava. E entrei num relacionamento abusivo, onde a gente acabava se agredindo também. E a minha vida toda estava nesse relacionamento. Porque dentro de mim tinha um vazio muito grande. E esse vazio doía muito, porque eu buscava alegria, buscava felicidade, e eu depositei nesse relacionamento. E teve um dia que minha filha chegou e ela viu que a gente tinha se agredido e ela ficou muito assustada. E aquilo pra mim foi uma coisa que me marcou muito, o olhar dela. De olhar pra mim e falar, meu Deus, ali ela me reconheceu. Até queria ajudar ela, né? Em alguns momentos eu via que ela precisava daquela ajuda, só que eu não tinha suporte nenhum pra ajudar. Porque ela não me deu esse suporte de me ensinar. Então eu não tinha suporte pra poder ajudar ela. E eu lembro que eu fiquei 4 dias deitada na cama, chorando muito, muito. E foi quando eu ajoelhei no chão e falei pra Deus me ajudar. Eu falei, eu não sei aonde o Senhor quer que eu esteja, mas essa vida não é. E eu não aguento mais. E se eu não sair dessa vida, eu vou me matar. Porque só vinha pensamentos que eu deveria me matar. Que eu deveria morrer, que eu não deveria existir. E depois de 4 dias na cama chorando, eu me levantei e falei, eu não posso ficar assim. E eu fui trabalhar naquele dia muito mal. E nesse dia, uma cliente que ia na Igreja Universal, ela foi fazer o cabelo comigo, ela marcou pra fazer e começou a conversar comigo. E ela percebeu que eu não tava bem. E ela me fez o convite. Só que quando ela me fez o convite, eu ri. E olhei bem no olho dela e falei, não, é muito marketing. Aqueles pastores falam muito marketing, é muito gatilho mental na cabeça das pessoas, o que eles fazem. E ela falou assim pra mim, que marketing bom. Ela disse que o marketing mudou a vida dela. E eu comecei a chorar no meio do salão. E a gente teve até que ir pra cozinha, porque eu chorava igual uma criança. E ela falou a mudança de vida que ela teve. E ela falou pra mim, Tony, só vai. Só vai e depois você me fala. E isso era num sábado e no domingo eu fui pra igreja. Eu fui muito bem recebida. Ela veio, me abraçou, ela ficou feliz que eu tava ali. Eu não lembro nada que foi falado naquela reunião, mas algo mudou dentro de mim. Eu comecei a partir daquele dia a dormir. E eu lembro que eu ia só aos domingos, depois eu quis ir às quarta-feira e sexta-feira. Eu quis me aprofundar, eu quis conhecer mais. Tudo que eu recebia do altar começou a transformar dentro de mim, começou a saciar aquela sede, aquela vontade de ser feliz. Eu comecei a ter um pouquinho de felicidade cada dia. Só que ainda não era o bastante. Faltava algo. E aí foi quando eu ouvi falar cada vez mais do Espírito Santo, só que eu não me achava digna. Eu já tinha errado tanto. E numa quarta-feira, eu lembro que eu fui tão humilhada dentro do trabalho. E eu era tão bocuda, eu sempre tive resposta pra tudo. É como se eu sempre estivesse no topo, ninguém ultrapassasse aquilo. E naquele dia eu me quebrei, eu falei, não, pra mim ganhar e ter o Espírito Santo eu tenho que me quebrar. E depois que aquela pessoa falou tanta coisa pra mim, o que eu fiz foi entrar no banheiro, me ajoelhar e falar com Deus. E falei pra Deus, falei, realmente eu sou tudo que ela falou. E eu vou continuar sendo essa pessoa se eu não receber o Espírito Santo. Se eu não te receber na minha vida, eu vou continuar perdida. E quando cheguei na igreja, eu lembro que o pastor falou pra gente estender as mãos. E quando eu estendi as minhas mãos, eu tava com a mão no coração. E quando eu estendi, eu falei, Deus, toma o meu coração. E ele falou, põe a mão no coração. Quando ele pediu pra pôr de novo a mão no coração, aí o Espírito Santo desceu sobre a minha vida.
E foi incrível, porque ali eu me senti completa. Eu era tão vazia e ali eu falei, na mesma hora que eu coloquei a mão no coração, eu suspirei, mas foi um suspiro de paz, foi um suspiro de alegria. E eu falei pra ele, meu Deus, nunca mais eu vou estar sozinha. E aí depois daquele dia tudo mudou na minha família, com a minha filha. Eu realmente comecei a ser uma mãe dirigida pelo Espírito Santo. Eu comecei a ser uma filha para minha mãe, que eu não era. E meu pai, ele começou a ficar doente. E ele passou a morar com a gente. E a gente teve um tempo de alegria com ele. Só que ele estava doente. E logo ele chegou a falecer. E eu pude falar de Jesus pro meu pai. E ele aceitou Jesus. E depois, ao sair dali, eu falei para ele, pai, pode ir. Porque Deus já tá te esperando. E logo quando eu saí, deu meia hora. O pastor ligou pra gente. Ele estava em cima do altar, ele fez uma oração pelo meu pai. Assim que ele terminou a oração, meu pai faleceu. E quando eu sentei, eu olhei pra minha irmã, ela olhou pra mim, uma sorriu pra outra. Porque ali o Espírito Santo tinha confirmado que já tinha levado ele. Tanto em mim como nela. E a gente se alegrou. A gente se alegrou porque houve salvação. E ali eu vi que a vida com Deus é inigualável. Que mesmo no momento que a gente perde, a gente ganha. Hoje eu sou totalmente feliz. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria. Hoje a minha felicidade, ela não vem do meu trabalho. Eu não preciso arrumar um escape para poder fugir da minha realidade. Hoje a minha felicidade vem da palavra de Deus, ela vem do Espírito Santo. Hoje eu sou completa. E hoje a gente tem amor, carinho, diálogo, e tudo isso só foi possível por conta do Espírito Santo. E se eu puder deixar um recado para essa pessoa que talvez ouvindo a minha história falar, nossa, parece a minha. Eu falo para você que tem solução para você. E eu tenho certeza que se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida também. Te amo. Te amo também. Te amo muito. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Você quer encontrar uma luz? Você é uma pessoa que está sendo confrontado. Você está sofrendo com aflições em todas as áreas da sua vida? Acompanhe uma mensagem desse pastor, que é especialista em desvendar mistérios. E ele estará esclarecendo melhor o que o mal faz na vida de uma pessoa. Ele vira totalmente a cabeça. Saiba como ele trabalha para poder se prevenir e vencer o mal que está na sua vida. Existem pontos de energia onde espíritos da maldade trabalham de uma forma mais agressiva, acentuada e intensa. Os espíritos obsessores que trabalham dentro da calunga pequena, que é o cemitério, esses espíritos, eles trabalham fazendo a passagem das almas, recebendo agrado no cruzeiros e em covas, com o intuito de fazer com que a pessoa fique perturbada no ori, na cabeça, dominar a mente da pessoa. A pessoa fica com a cabeça virada. A maioria dos rituais que são apresentados no cemitério, na calunga, quando são aos espíritos femininos, são para atingir a vida amorosa da pessoa. Quando é o masculino, atinge tanto a amorosa como a financeira, porque ele vem cruzado com o feminino. Então o cemitério é um dos pontos energéticos de força onde os espíritos obsessores, eles trabalham de uma forma pesada. Existem também espíritos que trabalham na mata. E a mata, que é considerada um dos elementais dentro da espiritualidade, é regida por um espírito que se diz guerreiro, que anda com uma flecha, um arco e flecha nas costas, se diz guerreiro e caçador daquele lugar. Esse espírito traz brigas, traz confusões familiares, traz contendas dentro dos lares. Eles recebem agrados em alguidares grandes de barro, com fundangos e pólvoras, e são ali riscado ponto de força no meio da mata, para que esse espírito seja chamado em roda de curimba. Naquele ponto ali, o espírito desce e faz com que
os zombeteiros da linha dele entrem dentro da casa das pessoas, até que haja brigas e derramamento de sangue dentro do lar. Só que existem também os espíritos das encruzilhadas, os que dizem serem os povos de rua, dono da encruzilhada macho e fêmea. Essa linha tem 14 falanges que regem as ruas, espíritos responsáveis na linha de Alumpadê trabalham fechando portas, fechando caminhos, levando empresas à falência, a quebrarem, perderem tudo. Os rituais são feitos geralmente com vela amarela, com vela vermelha, com preta, com cabeça de porco e também com galinha preta e os pés da galinha virada ao contrário para travar os caminhos das pessoas. Magia assim é feita nas encruzilhadas. Muitos trabalhos são apresentados. Além das encruzilhadas, existem os espíritos que emantam as águas. À beira das cachoeiras, espíritos ganham rituais de bruxaria para mexer com as emoções das pessoas. Ali um espírito que se passa por um espírito feminino, rainha da água doce, esse espírito faz com que as mulheres sejam sentimentais, emotivas. Elas não consigam parar de chorar, não consigam parar de depender emocionalmente de uma outra pessoa, seja de um relacionamento ou de uma amizade. Elas recebem agrados em panos vermelhos, amarelos e azuis ali. Nos rituais tem obis, tem anis estrelados, tem palhas de coqueiro que também eles recebem ali dentro, algumas frutas que são colocadas com um agrado àqueles espíritos, além de marafos e cachaça branca, para fortalecer a energia elemental daquelas entidades que trabalham naquele ponto. Muitos rituais também são feitos na Calunga Grande, na praia, o alto mar, aonde existe o espírito que rege e que imanta a água salgada, que é a água da Calunga Grande. Esse espírito que se diz rainha do mar recebe agrados com perfumes, com pentes, com escovas de cabelo, com peças de roupa íntima, para entrar e também destruir relacionamentos. Pessoas fazem esses trabalhos também pedindo sorte no amor e abertura de caminhos, quando na verdade essa força da maldade é que trava tudo. Por isso que você precisa estar protegido com a luz, para que obras das trevas como essa não possam te atingir. Você vai receber gratuitamente esse ponto de luz nesta sexta-feira, em especial ao meio-dia. Volte, você que me acompanha nesse momento, evangélico, católico, na oportunidade estaremos ali clamando diante dessa cruz. Coloque em tela cheia essa cruz aí. Se você quer a nossa ajuda, você vai estar passando por esse corredor e recebendo essa luz. Pastor Caio, essa pessoa que deseja a nossa ajuda, ela pode, através do nosso SOS espiritual, entrar em contato, desabafar, enviar uma mensagem, um áudio. Se você quiser incluir o nome dos seus familiares para o momento da oração, que daqui a pouco nós vamos estar realizando juntamente com o nosso amigo pastor Alexandre Amaro. Vamos ao intervalo que fala desta sexta-feira. Prepare o seu copo com água e já voltaremos realizando essa oração em seu favor. Uma pessoa pode frequentar muitos lugares e ambientes, mas há certos lugares que vão além de espaços físicos. Sim, muito além. São portas de entrada para o mal. Não é difícil encontrar casos assim. Bastou alguém pisar os pés em um determinado local para tudo começar a piorar. Coisas que até parecem sem motivo, mas são causadas por forças negativas, escondidas em pontos específicos e transferidas para se revelarem na destruição de uma vida. Mas se existem lugares onde os pés tocam e a vida se abre para o mal, também existe um ponto onde os pés tocam e o poder de Deus traz a libertação e proteção. Nesta sexta-feira, na sessão espiritual do Descarrego, o ponto de luz, para que haja luz de Deus em sua vida.
às 7, 10, 15 e 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E também ao meio-dia, ao lado, na Catedral do Brás. E em todas as igrejas Universal. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor grande Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós aqui na Tua presença oramos em favor da vida sentimental, da vida conjugal de cada pessoa que está agora, meu Deus, conectada por esta emissora. Nós pedimos, meu Deus, pelos casais, pelos casamentos, pedimos, meu Deus, por esta pessoa que está sozinha. De repente, meu Deus, os problemas do dia a dia, as dificuldades fizeram com que o seu relacionamento se esfriasse, brigas constantes, pessoas, meu Deus, que já não conseguem mais se relacionar. Tem casais separados, famílias divididas, mas o Senhor, meu Pai, é o Deus do impossível. Nós temos visto os testemunhos, as pessoas alcançadas pelo Senhor, as famílias restauradas. Que assim também aconteça na vida desta mulher, na vida deste homem, que assim aconteça também na vida dos filhos, esta mãe que ora pelos filhos, que tem enfrentado lutas, problemas, separação. Traga a pessoa novamente mudada e restaurada. Restaura os lares, meu Pai. Restaura as famílias, restaura os casamentos, porque o Senhor é o Deus do impossível. Meu Pai amado, meu Deus querido, nós consagramos esta água e pedimos a bênção para os casais. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Beba da água. Graças a Deus. Tenha a sua família restaurada, o seu lar restaurado, que a bênção esteja sobre os seus filhos, sobre a sua família e sobre o seu lar sempre. Olhe sempre para o alvo, para o nosso Senhor Jesus Cristo. E a reunião da Terapia do Amor, todas as quintas-feiras, tem ajudado milhares de pessoas a ter um lar transformado e uma vida sentimental abençoada. Deus ilumine a todos. Deus abençoe você. Rua Padre Chagas, 3536. O mal já está amarrado e a sua vitória já está preparada. Nesse domingo em especial, ao meio-dia, como também todos os horários que aparecem aí no seu vídeo. Nós vamos estar também finalizando o propósito do Pentecoste, nesse domingo em especial, às 9 horas da manhã. Deus abençoe você, muita luz, muita paz e até o nosso próximo encontro.